O último debate antes do primeiro turno foi marcado por ataques, interrupções e poucas trocas sobre propostas para governar o país. Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou listar momentos marcantes do debate de 3 horas e 20 minutos promovido pela Rede Globo. Jair Bolsonaro começou atacando a própria Rede Globo e Luiz Inácio Lula da Silva. O que veio a seguir foi uma enxurrada de pedidos de resposta mútuos. Esse governo do PT, ou melhor, desgoverno de há pouco tempo, por exemplo, Lula defendia que se roubassem celular para tomar uma cervejinha. Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas roubando o celular e protegidos por Lula? Quando ele também, cada vez mais, fala em desarmar a população de bem e atacar as polícias por todo o Brasil, nós sabemos que isso estimula a violência em nosso país. Ou seja, nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles, e bem como botei um fim nos abusos da lei. Tempo esgotado, candidato, muito obrigado. Candidato Bolsonaro e Kelman. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido. Num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina. O que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não. Isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI. Não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve, com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigo teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. As regras do debate foram acertadas por todos os senhores. Para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Encerrando a guerra dos direitos de resposta, Bolsonaro pediu novamente, mas o direito não foi concedido. Em pergunta a Simone Tebet, Bolsonaro acusou Lula de ser, entre aspas, mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões
do ex-presidente para se calar. Tebet respondeu lamentando que a pergunta fosse dirigida a ela e acusou Bolsonaro de não ter coragem de perguntar diretamente a Lula. A candidata do MDB disse que era o momento de discutir propostas concretas para problemas atuais, como a fome e a pobreza. O candidato Bolsonaro tinha que fazer essa pergunta para o candidato Lula, que está aqui. Afinal, ele está acusando o candidato Lula e de seu partido de um crime, mas não faz, talvez por covardia, talvez porque não tenha coragem, ou talvez exatamente porque não queira resolver quais são as propostas que ele tem para resolver os problemas graves dos próximos 4 anos do governo. Lula pediu direito de resposta à fala de Bolsonaro, que foi concedido. Mônica, eu estou incomodado de pedir toda hora o direito de resposta, mas é que não é possível conviver com alguém com a cara de pau. Do presidente não é possível. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Ao falar de meio ambiente, Simone Tebet começou sua pergunta afirmando que o governo Bolsonaro permitiu o maior desmatamento dos últimos 15 anos. Seu governo protegeu mineradoras, invasores de áreas públicas e madeireiros, disse ela. Bolsonaro respondeu alegando que a região, entre aspas, periodicamente pega fogo e afirmando que 2/3 de floresta estão preservados no Brasil. Nós somos exemplo para o mundo. Nós somos dos países que, apesar de agora entrar na 10ª economia do mundo, que menos emite gases de CO2. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. E a senhora está com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. É impressionante, mente tanto que acredita na própria mentira. Mas vamos lá, o mundo virou as costas para o Brasil. Porque o presidente apoia projetos que são verdadeiros retrocessos, que é destruir a Amazônia. A Amazônia e o meio ambiente é vida e significa comida mais barata na mesa dos brasileiros. Eu sou do agronegócio. A falta de chuva em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul está fazendo com que a gente produza menos e a comida chegue mais cara na sua mesa. Bolsonaro foi questionado diversas vezes a respeito do chamado orçamento secreto. O orçamento secreto é como ficou conhecido o sistema que passou a vigorar no governo Bolsonaro, em que bilhões em verbas públicas passaram do controle do presidente da República ao Congresso Nacional. Quanto, aliás, fala-se muito em Centrão. Se tirar o Centrão, sobe 200 deputados. Como é que você vai aprovar um simples projeto de lei se não tiver um acordo, um mínimo de urbanidade com eles? Me indique qual ministério que eu dei em troca de apoio parlamentar. Tenho lá o Ciro Nogueira, que é um cargo político, que faz contato com o parlamento. Os raros parlamentares, como a Tereza Cristina, não foi em troca de apoio parlamentar. Dávila continuou fazendo críticas à troca de apoio político por verbas parlamentares. Essa utilização de mecanismos perversos como orçamento secreto, mensalão, vem corroendo a credibilidade do parlamento brasileiro, vem desgastando a democracia brasileira. Nós precisamos fazer um governo ético no Brasil, nós precisamos fazer um governo correto, no sentido de respeitar sempre a honestidade. Enquanto Bolsonaro e Lula trocavam acusações, um embate menos previsível ganhava destaque entre Soraya Tronic e Padre Kelmon. A disputa começou ainda no primeiro bloco, quando a candidata iniciou uma pergunta mencionando as quase 700 mil mortes por Covid-19 no país. Candidato Padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas durante a pandemia o senhor deu a extrema unção? Gostaria de saber do senhor se o senhor sabia que de cada 6 pessoas que morreram na pandemia, nós poderíamos ter salvo 4 pessoas. Se não tivesse atrasado as vacinas, se não tivesse faltado oxigênio. O senhor não se arrepende de defender um governo que fez isso? Olha, quem tem que se arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, como a senhora e outros que estão aqui apenas para tentar enganar você, eleitor.
Bem se vê que, depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Por favor, o candidato Padre Kelman... me deixa responder, me devolve, por favor. Mantenha-se em silêncio. Eu quero que devolva. Em Cabo respeito eleitoral. à sua oponente. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que, por sua vez, é Você é candidato... cabo de Lula, que é de esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidata Tronic. Desculpe. Eu poderia Mantenha-se, por favor, em começar silêncio, em novamente? respeito. Eu vou pedir só um minuto aos dois. Nós temos milhões de brasileiros assistindo ao debate, esperando que o debate tenha, no mínimo, regras que sejam respeitadas por quem as assinou. Então, eu peço, por favor, ao candidato que se mantenha em silêncio e aguarde que a sua oponente conclua o raciocínio. Bem se vê que depois do auxílio emergencial o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é o cabo eleitoral do candidato Lula. Porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. Mas não é isso que eu vim dizer, eu vim falar o seguinte: nós temos hoje quase 700 mil mortes por Covid. 130 milhões de órfãos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre. Mandando o padre para o inferno. No segundo bloco, Soraya e Kelman se enfrentaram novamente. Apesar de o tema sorteado ser combate ao racismo, a candidata aproveitou para dizer que Kelman nunca ministrou uma extrema-unção, porque é, entre aspas, um padre de festa junina. E dizer mais, não deu extrema-unção porque o senhor é um padre de festa junina. Kelman respondeu com sua visão a respeito do racismo, dizendo, entre aspas, que devemos saber enxergar o outro além da cor da pele e que raça só existe a humana. Como em oportunidades anteriores, Ciro Gomes focou sua participação no debate em tentar se colocar como a principal alternativa à polarização, pedindo que fossem debatidas propostas e não ataques pessoais e direcionando críticas tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Foi o caso nesta resposta ao candidato Felipe Dávila. O mais grave é que parece que o presidente Lula não quis aprender nada com as amargas lições que tomou. E eu nunca deixei de denunciar as coisas erradas da perseguição processual que ele sofreu. Nunca deixei de negar. Mas não dá para realmente aceitar esse tipo de nonsense de que não aconteceu nada. Veja, são 16 bilhões de reais que devolveram, isso é físico. Percebe? Isso é disparado o maior escândalo de corrupção, desvendado, naturalmente, da história do Brasil. Isso não dá para fazer de conta que não aconteceu, porque senão nós vamos ter que achar uma explicação absolutamente marciana, porque esse paraíso que ele descreve quando vem aqui fazer esses números, resultou na tragédia do Bolsonaro. Mais adiante, perguntando a Bolsonaro, Ciro acusou o presidente de comandar um governo com corrupção generalizada. É que o senhor teve uma oportunidade de ouro de responder a corrupção e a crise econômica e manteve rigorosamente o mesmo modelo econômico e rigorosamente as mesmas práticas corruptas. Outro tema importante surgiu quando Soraya Tronic pediu que Bolsonaro esclarecesse se vai ou não respeitar o resultado da eleição. Gostaria de saber do senhor o que o senhor quer dizer que só vai respeitar as eleições se elas forem limpas. E se o senhor pretende dar um golpe de Estado? Bem, não é esse o tema. Segurança pública. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui. O presidente não respondeu diretamente à pergunta e contra-atacou, chamando Soraya de laranja. O embate acabou se focando em vacinas. Quero saber, candidato, se o senhor se vacinou,
qual foi a vacina e quantas doses? Vacina anti-Covid. Os brasileiros querem saber. Eu comprei 500 milhões de doses de vacina. Não foi a senhora que comprou. Vacinou-se quem quis. A senhora sabe o que é liberdade? Quem não quiser tomar vacina, que não tome. E afinal, alguém conseguiu virar votos ou convencer indecisos no debate? É uma pergunta sem resposta e ainda teremos pesquisas de opinião até sábado. Um termômetro para medir o impacto do debate no público foi uma pesquisa da Cash sobre a movimentação nas redes sociais, que não reflete intenção de voto, mas dá uma medida interessante. Ciro Gomes teve o maior percentual de menções positivas nas redes sociais, ao lado de Bolsonaro, seguidos por Simone Tebet e Lula. Medir esse impacto nas intenções de voto é fundamental, uma vez que uma possível vitória de Lula no primeiro turno ainda está dentro da chamada margem de erro. Horas antes do debate, por exemplo, foi divulgada a pesquisa mais recente do Instituto Datafolha, mostrando Lula com 50% dos votos válidos e Bolsonaro com 36%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Outras pesquisas divulgadas nesta semana mostram Lula com entre 49% e 52% dos votos válidos e Bolsonaro com entre 35% e 38%. Entre os demais candidatos, Ciro Gomes permanece na terceira colocação, tendo oscilado de 7% para 6% nos votos válidos na última pesquisa Datafolha. Na quarta posição aparece Simone Tebet, que manteve os 5%. Os outros geralmente não passam de 1% nos válidos. Mas o impacto real desse debate e de outros fatores a gente só vai saber ao certo no domingo. A BBC News Brasil vai acompanhar todos os desdobramentos de perto. Acompanhe a nossa cobertura no YouTube, redes sociais e no bbcbrasil.com. Até mais!